Olá, benditos! Hoje estamos diante de um dos textos mais profundos e reconfortantes de toda a Bíblia. Nele, o apóstolo Paulo faz uma transição fantástica. Depois de explicar como somos aceitos por Deus, ele passa a mostrar o que muda na nossa vida prática a partir disso. Então, pegue sua Bíblia e vamos para o 5º capítulo da nossa série. Para estruturar nossa reflexão de forma bem didática, podemos dividir este capítulo em duas grandes partes. A primeira parte trata dos benefícios da paz com Deus. Paulo começa com uma palavra que no mundo antigo tinha um peso gigantesco: paz. Ele diz que fomos justificados pela fé e agora temos paz com Deus. Quando Paulo escreveu aos cristãos em Roma, o império vivia o período conhecido como Pax Romana, ou a paz romana. O governo se orgulhava de ter estabelecido a paz no mundo. Mas Paulo usa a palavra eirene, que significa paz em grego, com o sentido de shalom, que significa paz em hebraico. Isso porque a palavra shalom não significa apenas a ausência de guerra ou de conflitos externos. É uma paz de relacionamento, uma harmonia completa e inabalável com o Criador. Enquanto a paz de Roma era mantida pela força das armas e pelo medo, a paz de Deus é baseada no amor e no sacrifício. Por causa dessa paz, a nossa perspectiva sobre o sofrimento muda completamente. Paulo cria uma espécie de escada de crescimento, muito prática para o dia a dia. A tribulação gera paciência ou perseverança. A paciência gera experiência, ou seja, um caráter maduro. E a experiência gera a esperança. E por que essa esperança não nos decepciona? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Para ilustrar esse amor, Paulo usa uma lógica imbatível. No mundo humano, alguém dificilmente morreria por um justo. Talvez alguém corajoso até morresse, mas por uma pessoa muito boa. Mas Deus provou o seu amor no fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores e inimigos dele. Se ele fez o mais difícil, que foi nos resgatar quando éramos inimigos dele, com certeza cuidará de nós muito mais agora que somos seus amigos. Nós precisamos entender que a paz com Deus não nos blinda dos problemas do mundo, mas nos blinda de sermos destruídos por eles. Na escola de Deus, a crise de hoje é a matéria-prima da esperança de amanhã. Portanto, devemos olhar para as nossas aflições atuais não como becos sem saída, mas como o início de uma engrenagem espiritual. A tribulação está batendo à porta hoje para produzir perseverança e moldar o caráter de amanhã. A dor é temporária, mas o peso de maturidade que ela gera é eterno. Na segunda metade do capítulo, Paulo trata do contraste entre os dois representantes da humanidade. Ele adota uma estratégia de ensino muito comum na época, comparando duas grandes figuras da história humana, Adão e Cristo. Paulo explica que assim como o pecado entrou no mundo por meio de um único homem, trazendo a morte, a graça de Deus também veio por um único homem, trazendo a vida. Por Adão entrou a desobediência, o julgamento, a condenação e a morte. Por Jesus entrou a graça, o perdão de muitas ofensas, a justificação e a vida eterna. No ambiente jurídico e cultural romano, a ideia de representação era muito forte. O que o chefe de uma família ou o imperador decidia afetava todos os descendentes ou os súditos. Paulo usa essa mentalidade para mostrar que a nossa ligação com Cristo é jurídica e espiritual. Legalmente, o decreto de vida emitido por Jesus anula completamente o decreto de morte herdado de Adão. E ele conclui dizendo que a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas aí vem a frase de ouro do capítulo que resume toda a mensagem: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
A graça de Deus não apenas neutraliza o pecado, ela o supera totalmente, reinando soberana para nos conduzir à vida eterna. Por isso, nós precisamos quebrar o determinismo do passado. Por nascimento, todos nós herdamos a genética espiritual de Adão, que é a inclinação para o erro, o medo, a fuga, a sensação de condenação. Muitas pessoas vivem presas ao peso do histórico familiar, de traumas ou de pecados passados, achando que estão condenadas a repetir os mesmos erros. Mas em Cristo, nós podemos quebrar esse ciclo. Se o erro de um único homem, Adão, teve poder para afetar a humanidade inteira, o sacrifício de Jesus tem muito mais poder para nos transformar e nos manter firmes. Aplicar isso à nossa vida significa parar de focar no tamanho do nosso pecado ou da nossa fraqueza e passar a focar na imensidão da graça divina. Em última análise, Romanos 5 nos convida a olhar para além das nossas falhas e focar na magnitude da obra de Cristo. O capítulo não termina na condenação trazida por Adão, mas no triunfo estabelecido por Jesus. Se no passado o pecado ergueu um império de morte, a graça de Deus desfez esse domínio, estabelecendo um novo reino. Portanto, nós concluímos que fomos justificados não para vivermos no limite do medo, mas para reinarmos em vida, firmados na certeza inabalável de que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Depois de nos garantir que fomos justificados pela fé, Paulo nos faz um alerta crucial no capítulo 6. A graça não é uma licença para pecar, mas o poder que nos liberta para obedecer. Vamos descobrir o que significa, na prática, estar morto para o pecado e vivo para Deus. Amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!